Este programa é patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia. Sente que tem de ir mais vezes à casa de banho para urinar ou que não consegue esvaziar a bexiga totalmente? Hoje contamos com a participação dos homens, ainda que as mulheres sejam por vezes as impulsionadoras para que eles procurem ajuda médica. Por isso, deixe-se de vergonhas e envie-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Hiperplasia benigna da próstata. Já ouviu falar? Tem dúvidas acerca do que é esta patologia? Está no sítio certo, pois hoje temos connosco o Dr. Tomé Lopes, urologista, que vai responder a todas as perguntas que possa ter. Olá, Dr. Tomé, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar precisamente pelo conceito. O que é isto da hiperplasia benigna da próstata? A hiperplasia benigna da próstata é um aumento do tamanho, do volume da próstata, provocado pela proliferação de células prostáticas. Portanto, o aumento do número das células a partir do estroma prostático. Esse aumento de volume da próstata habitualmente começa nunca antes dos 30 e tal anos, começa a partir dos 40, 45 anos, em grande parte dos homens, não todos, como é óbvio, mas é um crescimento lento, que pode ou não dar sintomas. Mas, assim, em regra, de uma maneira geral, histologicamente, se nós fôssemos verificar lá as próstatas histologicamente dos homens, aos 60 anos, 40% a 50% teriam já aumento do volume da próstata. Claro que nem todos têm sintomas, nem todos se palpa a próstata, mas, falando outra vez de estatística, cerca de 20% destes homens a próstata já é palpável. E depois, o que é que acontece? O volume da próstata aumenta, pode provocar um aperto da uretra, uma constrição da uretra, com dificuldade da passagem de urina. Portanto, o músculo da bexiga tem dificuldade em esvaziar por causa desse aumento de volume da próstata. E que depois, então, pode haver sintomas por causa disso. Ou seja, os sintomas serão sempre consequência, não da própria hiperplasia, mas da consequência do aumento do seu tamanho. Do seu volume, exatamente. E Os quais é que sintomas poderão ser são as causas? São conhecidas ou não? As causas não são conhecidas. O que acontece é, o que é que faz aparecer a hiperplasia da próstata? As únicas duas coisas que estão definidas são a idade. Quanto mais idade, mais hipótese há de ter hiperplasia benigna da próstata, e a presença de testosterona, que é a principal hormona masculina, porque sem testosterona também não haveria crescimento da próstata. Portanto, essas são as duas grandes variáveis que provocam, ou que estão associadas, eu diria que estão associadas à hiperplasia benigna da próstata e ao aumento do volume da próstata. E existe alguma forma que se possa fazer para prevenir ou não? Não há nenhuma prevenção da hiperplasia benigna da próstata. Ela vai seguir o seu curso, mesmo que nós tenhamos uma alimentação saudável. Claro que há algumas coisas comportamentais que se podem fazer para aliviar os sintomas, mas isso é outra área da conversa. Exato. Porque são situações não de prevenção, mas de prevenção. Eu chamaria também de prevenção de alguns sintomas, ou seja, evitar o agravamento de alguns sintomas. Podem-se fazer coisas, para além das medicações. Mas é inevitável que, se a próstata começar a crescer, o que é que eu chamo, às vezes chamo a atenção aos meus doentes, quando falamos nessa área, na prevenção, a melhor prevenção é a vigilância. Ou seja, os homens devem fazer regularmente uma vigilância da próstata a partir dos 45, 50 anos, para que se possam detectar as doenças da próstata. Fazer o despiste das doenças da próstata, que não é só a hiperplasia benigna, mas hoje o foco aqui é a hiperplasia benigna da próstata. Mas faz-se o despiste das doenças da próstata. Isso é a melhor prevenção, porque se nós soubermos que temos uma determinada patologia, que podem aparecer uns determinados sintomas, estamos atentos. Vamos ser tratados mais cedo, mais precocemente e de uma melhor maneira, com certeza. Exato. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Rita Amparo, de 48 anos, de Lisboa, que diz: nos últimos tempos o meu marido acorda várias vezes para ir à casa de banho e ao longo do dia queixa-se que anda cansado. Já pensei que pudesse ser infecção urinária, mas ele diz que não tem dores. O que poderá ser? Não. O aumento da frequência urinária
é um dos sintomas associados também à hiperplasia benigna da próstata. No entanto, nesse caso desta espectadora, ela só refere que o marido urina muitas vezes de noite. Tinha que ser um bocadinho mais pesquisado específico. para saber também quais são as alterações miccionais durante o dia. Habitualmente, se a pessoa urina muitas vezes de noite, exclusivamente, e não tem mais nenhum sintoma, pode não ser da hiperplasia benigna da próstata. E há outras situações que podem provocar isso, nomeadamente a diabetes, mellitus, doenças cardíacas, excessos de ingestão de líquidos no final do dia, incluindo água, álcool, café, chá, etc., que, para além de serem diuréticos, também são estimulantes da bexiga. E, portanto, o aumento da frequência urinária noturna, que se chama noctúria, não é exclusiva da hiperplasia benigna da próstata, apesar de ser um dos sintomas que podem aparecer no conjunto da hiperplasia benigna da próstata. A nossa espectadora só fala nesse problema da noite. E a pergunta que ela faz também é da infecção urinária. Claramente, não é infecção urinária, porque a infecção urinária tem outros sintomas, que se calhar poderemos falar mais à frente, e, portanto, não é isso. É claro que se urina muitas vezes de noite e não há alterações de ingestão de líquidos em excesso no final do dia, deve consultar um médico para depois fazer uma pesquisa simples. Exato. E Para uma ver triagem, se no será fundo, para perceber o que é realmente. o que é, se é de hiperplasia benigna, se há outros sintomas que às vezes a pessoa nem se apercebe e não refere porque não se apercebe durante o dia, e, portanto, poderão haver outros sintomas e o médico faz uma pesquisa simples e faz o diagnóstico rapidamente. Não é uma coisa complicada. No caso de se verificar um diagnóstico de hiperplasia da próstata, qual é que é o tratamento habitual nestas situações? O tratamento habitual na hiperplasia benigna da próstata, vamos ver. Aqui eu tenho que chamar a atenção para um aspecto. O homem pode ter sintomas de hiperplasia benigna da próstata e os sintomas são ligeiros, não incomodam, não é obrigatório tratar. Okay. Nós só tratamos a hiperplasia benigna da próstata quando os sintomas perturbam a qualidade de vida do homem. E na maioria das vezes os sintomas podem ser ligeiros, moderados ou severos. Quando são moderados ou severos já merecem, habitualmente tratamento. O tratamento é feito com comprimidos. Portanto, é uma coisa simples. É uma coisa relativamente simples. Não? Portanto, as cirurgias são reservadas só para os casos mais severos ou para os doentes que têm hiperplasia com complicações. Okay. Porque uma coisa é ter sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Outra coisa é ter já complicações da hiperplasia benigna da próstata. E é nesses doentes com situações mais severas ou com complicações que às vezes a cirurgia pode entrar em jogo para o tratamento. No caso da infecção urinária, como falava a espectadora, há alguns sintomas que se cruzam com a hiperplasia? Há os sintomas que o doente com uma infecção urinária, vamos lá ver, pode ter uma hiperplasia benigna da próstata e pode ter uma infecção urinária. Com a infecção urinária pode ter sintomas que não tinha a sua hiperplasia não tinha sintomas de aumento da frequência urinária, de urgência miccional, ardor ou dor associada, que não é habitual na hiperplasia, mas na infecção já aparece. Portanto, e outra coisa, a infecção urinária também, em alguns homens, pode haver febre. A febre é um sinal de alarme. Portanto, isto surge num quadro de prostatite aguda bacteriana, que pode acontecer com maior frequência nos homens que têm hiperplasia benigna da próstata. É uma das tais complicações que eu falava há pouco, que podem acontecer na hiperplasia benigna da próstata. Portanto, há sintomas que se usam, mas há sintomas mais acentuados na infecção urinária. A dor na zona da bexiga, o ardor miccional, a febre, não são sintomas de hiperplasia, são sintomas de infecção. E que tipo de infecções urinárias é que podem existir nos homens? Nos homens é a prostatite bacteriana, que pode ser aguda, e aí é o início súbito de um homem que começa com perturbações miccionais e habitualmente com febre, e deve ir ao médico imediatamente, e não é para esperar por uma consulta passada uma semana, etc. Deve recorrer imediatamente ao médico. E depois também temos homens com prostatites crónicas bacterianas, que têm infecções urinárias recorrentes. São infecções da próstata, infecção urinária, infecção da bexiga, e, em alguns casos, pode haver infecções renais pela ascensão das bactérias até ao rim, menos frequente. Mas o que é frequente é a prostatite aguda bacteriana.
E isso pode ser um sinal, lá está, de que há um outro problema por trás e que aí só está a dar um alarme? Pode. Doentes que homens, não lhes chamemos de doentes, homens, que não têm sintomas nenhuns e de repente têm uma infecção urinária e uma prostatite aguda. Aí vai ser pesquisado. E vai ser feita a avaliação. Por vezes encontram-se homens com alguns sintomas já anteriores que não valorizavam, e vai ser pesquisado, faz a palpação da próstata, por vezes ecografia, etc. E vê-se que há já uma hiperplasia benigna da próstata, e às vezes já próstatas bem volumosas, que não davam sintomas que chamavam a atenção da pessoa. Exato. E a prostatite aparece nesse quadro e chama a atenção então para o problema principal, que já lá estava, não é? Exatamente. Vamos então à pergunta agora de um espectador, Manuel Costa, de 56 anos, de Almada. A hiperplasia benigna da próstata pode dar origem ao cancro da próstata? Não. São doenças completamente distintas e os homens têm hiperplasia benigna da próstata e eu quero aqui recordar que a partir dos 50 anos é a doença benigna mais frequente do homem, a hiperplasia benigna da próstata. Portanto, muitos homens vão ter hiperplasia benigna da próstata. Não aumenta o risco de câncer da próstata e não tem nada a ver com o câncer da próstata. Aliás, as duas doenças podem coexistir e também têm origens diferentes. Enquanto a hiperplasia benigna da próstata cresce numa zona à volta da uretra, numa zona central da próstata, a maioria dos cânceres da próstata, eles aparecem na periferia da próstata. Portanto, são doenças distintas, que não têm nada a ver e só têm uma coisa em comum, é a idade. Com a idade são mais frequentes. Quanto mais idade, mais frequentes, Mais tanto uma como a outra. De resto, não há perigo nenhum, o homem não pode estar preocupado, mesmo que tenha a próstata muito volumosa, poder vir, por causa disso, a vir a ter um câncer da próstata, não, senhora. E é comum em consulta haver esta pergunta, ou seja, desta confusão e deste medo de que haja um problema maior? Frequentíssimo. Quase todos os homens perguntam isso. Isso é completamente frequente, porque hoje fala-se muito no câncer da próstata, e bem, e acho que sim, que deve-se falar nisso. A vigilância, aliás, que os homens devem fazer a partir dos 45, 50 anos, é principalmente por causa da detecção desse problema, e quase todos os homens fazem essa pergunta e estão preocupados com isso quando vão à consulta, se o seu aumento de volume da próstata poderá provocar cancro. Não, mais uma vez. Como dizia há pouco, aqui não é uma questão de risco de vida, mas de qualidade, de vida. Aliás, os sintomas da hiperplasia são sintomas que perturbam a qualidade de vida na grande maioria dos homens. Exato. Depois há sintomas mais graves que eu poderei explicitar também. Mas os sintomas são sintomas de obstrução ou irritativos, que são a dificuldade em urinar, o esforço para urinar, o atraso no início da micção, a micção muito lenta, o jato muito fraco, o gotejo terminal, a micção em 2 tempos. Isso são uma parte dos sintomas. E a outra parte são os sintomas que nós chamamos de irritativos, que são o aumento da frequência urinária, a urgência ou a imperiosidade miccional, é o doente que tem vontade de urinar e não lhe dá tempo para chegar à casa de banho. Tem que ir imediatamente. A incontinência urinária, porque associada a esta urgência miccional, não dá tempo para chegar à casa de banho, perde uns espinhos no caminho, e também a noctúria, também, que falámos há pouco, o aumento da frequência urinária noturna também está associada a estes sintomas irritativos. Vamos a mais uma pergunta. Por mail chega-nos a questão do Júlio Freitas, de 51 anos, de Santarém. A cirurgia à próstata pode interferir com a ereção e o desempenho sexual? Com a ereção, não. Aliás, há uma grande confusão sobre isso em todas as pessoas que procuram o médico por causa deste problema. Vamos lá ver, a cirurgia da hiperplasia benigna da próstata é completamente distinta da cirurgia do câncer da próstata. E mais uma vez aqui, por se falar muito anatomicamente nas cirurgias da próstata e do câncer da próstata, fala-se muito nesse problema da disfunção sexual, nomeadamente em relação à disfunção erétil. As cirurgias da próstata, por hiperplasia benigna da próstata, podem ser feitas através da uretra, por endoscopia ou com uma pequena incisão na zona infraumbilical, não provocam disfunção erétil. Ponto. Isto está mais que esclarecido. Mas provocam algumas alterações a nível sexual. Quais são? A ejaculação retrógrada. Ou seja, o homem tem um orgasmo, tem ereção igual, tem um orgasmo, tem ejaculação, só que o esperma vai para a bexiga. Em 50% a 70% dos homens que são operados à próstata,
o esperma vai para a bexiga. Portanto, não há ejaculação. Há ejaculação Exato. retrógrada. Não há ejaculação antrógrada. Portanto, é a única alteração que a cirurgia pode provocar. Aliás, os medicamentos para tratar a hiperplasia benigna da próstata, muitos deles também provocam este problema da ejaculação. Porque são altamente eficazes, quase que imitam algumas coisas da cirurgia. Portanto, e os homens às vezes ficam muito assustados, começam a tomar o medicamento e não são avisados, ou são operados e não são avisados. Quer dizer, nós devemos informar os doentes que vai haver um problema na ejaculação. Habitualmente, na minha opinião, 99% dos doentes toleram perfeitamente isso e não se incomodam com isso. Mesmo porque estamos a falar de idades em que muitas vezes já têm famílias Exato. Constituídas, portanto e já não se coloca essa com a questão. fertilidade. Exato. Porque se ficar com a ejaculação retrógrada, ficam inférteis. Mas já não se preocupa com isso. E esse pode ser este receio, como põe aqui o espectador, de que possa interferir no desempenho sexual, é suficiente para muitas vezes eles sentirem-se não motivados a procurar ajuda médica e não vou porque pode ser um problema e eu prefiro não saber? Completamente. Completamente. Eu acho que é uma das coisas que levam muitos homens a não irem fazer a vigilância da próstata. E que na realidade... pela próstata na área genital e pensam que os tratamentos vão sempre interferir com o seu desempenho sexual e, portanto, recusam-se a ir ver e preferem. E só vão se tiverem mesmo sintomas muito severos. Eu aqui queria chamar a atenção só por uma coisa dos sintomas. Eu há bocado referi quais são os sintomas da hiperplasia, não referi as complicações da hiperplasia, porque a hiperplasia pode correr de uma forma muito insidiosa, lenta, a pessoa pode ter alguns sintomas, não liga muito, não vai ver e de repente aparecem as tais complicações da hiperplasia. Pedras na bexiga, infecções urinárias recorrentes, sangue na urina. Já estou a falar das complicações. Exatamente. Portanto, das situações mais severas. Exatamente. Sangue na urina, ou persistente ou recorrente, infecções urinárias recorrentes, obstrução da drenagem da urina com retenção urinária ou com retenção de urina nos rins, com a chamada hidronefrose, que pode provocar insuficiência renal. Portanto, a hiperplasia benigna da próstata é uma doença que habitualmente só interfere através dos sintomas que dá, com a qualidade de vida do homem, não põe em risco de vida, mas há regras a esta exceção, que são alguns homens que desenvolvem situações complicadas com hiperplasia benigna, às vezes sem grandes sintomas. Exato. Daí que a vigilância, na minha opinião, fundamental. é fulcral. Fundamental. E aqui, tentando a esclarecer que, mesmo que haja uma situação em que haja necessidade de cirurgia ou de medicação, que não interfere, que muitas vezes é essa preocupação com o desempenho sexual, Exatamente. é fundamental irem ver um médico Exatamente. e perceberem se têm ou não um problema grave. Exatamente. Concordo. Vamos então a mais uma pergunta. Desta vez, por WhatsApp, chega-nos a pergunta de Sónia Duarte, de 46 anos, de Évora. O meu pai, quando está aflito para fazer xixi, tem de ir a correr para a casa de banho. Mas depois, quando lá chega, demora algum tempo até conseguir. Devo mencionar isto ao médico de família? Pode ser sinal de algum problema grave? Mencionar ao médico de família é obrigatório. Pois. Neste caso, é completamente obrigatório. Já estamos a falar de um senhor com sintomas de alguma severidade, de alguma gravidade. Gravidade em termos de intensidade de sintomas. Portanto, esse senhor tem já aquilo que nós chamamos de sintomas severos de hiperplasia benigna da próstata. Portanto, deve mencionar isso ao médico, porque esse doente vai precisar garantidamente de tratamento. Podem ser, esses sintomas, podem ser só da hiperplasia benigna da próstata. Aliás, se fizéssemos, em termos de frequência, qual era a hipótese que está por trás disso? Em termos de frequência, a hipótese principal será a hiperplasia benigna da próstata. Portanto, deve falar ao médico e o médico faz os exames e faz o diagnóstico e faz o tratamento correto e se, eventualmente, o médico de clínica geral de medicina familiar não conseguir, com os seus tratamentos, melhorar o doente, enviar uma consulta, referência para uma consulta de urologia e irá-se resolver. Exatamente. No caso, por exemplo, porque há pouco falávamos da incontinência urinária que pode ser provocada pela hiperplasia da próstata, existem outras causas para além da hiperplasia? Existem, não são frequentes. No homem é diferente da mulher. Exato. Anatomicamente também somos diferentes. Isso, muito diferentes. E, portanto, a mulher, com a gravidez e os partos, etc., tem mais tendência para ter incontinência urinária e esforço por fraqueza da musculatura pélvica. Não é o que acontece no homem. No homem,
uma das causas principais da incontinência é, na verdade, a hiperplasia benigna nos estadios avançados, como esse senhor já tem urgência miccional, tem que ir a correr para a casa de banho e pode perder urina, portanto é incontinência por impericidade da urgência miccional. Pode haver incontinência urinária noturna em alguns doentes com a doença muito avançada, que é a chamada incontinência por regurgitação, ou seja, o doente não consegue urinar tudo, vai acumulando de uma forma insidiosa, lenta, urina na bexiga. A bexiga está sempre com aquilo que nós chamamos de resíduo pós-miccional, ou seja, a bexiga, quando nós urinamos normalmente, esvazia toda. Exato. Portanto, e vai ficando cada vez com mais urina, vai ficando mais cheio, o doente não dá conta, é uma retenção urinária crónica incompleta, vai perdendo urina durante a noite. E isto é um sintoma já muito severo da hiperplasia benigna da próstata, complicada. Por outro lado, depois há doenças neurogénicas, etc., que podem dar incontinência urinária, mas são muito pouco frequentes e não é aqui que podemos dissecar esse problema. E apesar de sermos anatomicamente diferentes, a incontinência urinária pode piorar consoante a idade, uma vez que... Pode, aqui tanto no homem como na mulher, porque a idade também provoca alterações no músculo da bexiga. Exato. No detrusor, chama-se detrusor, é um músculo liso e com a idade, com o envelhecimento, esse músculo vai ficando... mais flácido. Mais flácido, mais fraco, com menos poder contrátil, perde a sua capacidade contrátil normal. Portanto, vai agravar os sintomas destas doenças, não é? Da hiperplasia benigna da próstata, vão agravando também pela idade, pela fraqueza do músculo da bexiga, que tem que fazer cada vez mais esforço para pôr a urina cá fora. Se no caso das mulheres existe, por exemplo, a possibilidade de se fazer uma fisioterapia e uma ginástica para fortalecer, no caso dos homens também pode ser feito algo do género para prevenir? Também, pode ser feita, mas não com tanto sucesso. Exato. No caso dos homens. Nas mulheres, sim, mas é completamente diferente. Diferente, sim. Nos homens temos que tratar a causa disto e a causa habitualmente é a hiperplasia benigna da próstata e fica resolvido. Quer dizer, melhora-se. Felizmente, a maioria dos doentes hoje, a grande maioria, tem tratamento e tratamentos com sucesso. Exato. Portanto, e a qualidade de vida regressa. Melhora muito. Vamos então à última questão do Nuno Queiroz, de 35 anos, de Leiria. O meu pai tem 65 anos e foi diagnosticado com hiperplasia benigna da próstata. Existe a possibilidade de eu ter o mesmo problema no futuro? Bem, existe a possibilidade, por o facto de ser homem. Exato. Mas, em relação à hiperplasia benigna da próstata, a hiperplasia benigna não é hereditária. Okay. Há uma comprovação de que existe alguma tendência familiar, e eu aqui não quero alertar as pessoas muito, porque é uma tendência só, familiar, ligeira, e mais frequente nos homens em que os pais tiveram muito cedo hiperplasia e têm próstatas muito volumosas. Aí há alguma tendência familiar, mas é uma tendência familiar ténue. O que nós sabemos é que, pelo facto de ser homem, pelo facto de ter hormona masculina, testosterona e mais idade, tem grandes possibilidades de ter hiperplasia benigna da próstata. Não pelo pai ter, não pelo pai ter. E em relação, há pouco falávamos das causas e algumas doenças, nomeadamente falou da diabetes, que tipo de doenças é que podem estar associadas também? Olha, em termos de associação de doenças que sejam um fator de risco para a hiperplasia benigna da próstata, eu até diria, para aumentar ou agravar os sintomas de hiperplasia, pode ser a diabetes mellitus, a diabetes insípida, doenças cardíacas, doentes a tomarem beta-bloqueanos também podem, e também a raça negra. Pode ter um aumento, aparecer mais cedo ou ter um aumento de sintomas. Basicamente é isto. Portanto, essas pessoas devem estar mais atentas ainda. Mais atentas, eventualmente. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Em resumo, que conselhos é que gostaria de deixar a estes homens? Olha, o principal conselho que eu posso deixar aqui, eu acho que é mesmo os homens a partir dos 45, 50 anos devem vigiar a próstata anualmente. É o que está aconselhado, é anualmente. Como é que essa vigilância é feita? É feita com algumas análises, a análise sanguínea do PSA, o antigênio específico da próstata, porque também nós, quando vamos fazer a vigilância da próstata a um homem, anualmente, vamos também despistar o câncer da próstata. Exato. Portanto, o PSA é muito importante.
A palpação da próstata, que há muitos mitos sobre isso, mas é facílima de fazer e nas conversas dos homens, entre os amigos, há sempre mitos, não é? Sobre isso, mas é Associados. facílimo. Portanto, é uma vigilância fácil que se pode detectar coisas importantes ou menos importantes. E isso é o meu conselho principal. E, evidentemente, que se o homem começar a notar alterações miccionais, deve consultar o seu médico para ver o que é que se passa. Mesmo porque quanto mais cedo e atempadamente for detectado... Mais fácil é o tratamento e menos complicações encontramos. Exatamente. Obrigada, Dr. Tomé, pelos Muito seus obrigado. esclarecimentos e espero que mais homens comecem a seguir o seu conselho. Obrigado. Se tem sintomas semelhantes aos que relatámos aqui no programa, procure ajuda de um profissional de saúde, pois a sua qualidade de vida irá certamente aumentar. Quanto ao próximo episódio, contamos com a sua participação, pois este é um espaço que também é seu. Já sabe, escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou envie mensagem por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Clínica Longeva, especialistas em urologia.